Volta a falar sobre a cúpula dos BRICS e em relação à possibilidade de entrada de novos países, inclusive em relação à defesa do Brasil. E o nosso correspondente Luca Bassani, correspondente na Europa, traz toda a repercussão internacional, como é que a Europa vem acompanhando toda essa discussão. Luca. Bom dia, Thiago, Olivia, a todos que nos acompanham. A Europa tem acompanhado essa reunião que acontece em Joanesburgo, principalmente as falas dos líderes que lá compareceram. O presidente Lula, hoje pela manhã, deu o seu primeiro discurso, falou sobre diversos tópicos. O primeiro defendendo a entrada da Argentina no bloco. Ele acredita que a Argentina possua todos os critérios necessários para que o BRICS tenha a sua expansão também dentro da América Latina e disse que o país passa por um problema de falta de capitais, principalmente moeda estrangeira, além, é claro, de uma dívida bilionária perante o FMI, e a ajuda dos BRICS seria fundamental. Ele também disse que a Indonésia é um possível país para entrar, lembrando que a Indonésia tem uma população de quase 300 milhões de habitantes, também um mercado emergente em expansão, mas os economistas europeus acreditam que, caso aconteça essa expansão, os dois países favoritos para adentrarem os BRICS são a Arábia Saudita, obviamente esse país magnata do petróleo, e também a própria Indonésia, como mencionou o presidente Lula. O presidente, inclusive, falou que é necessária a ideia de que os países comecem a negociar e fazer todas o seu comércio através de uma moeda única, uma moeda que seja diferente do dólar, para que isso reduza as vulnerabilidades das nações emergentes. Ele disse que o Brasil e nem mesmo os BRICS têm o intuito de se colocar em contraposição ao G7, ao G20 ou até mesmo os Estados Unidos, mas apenas organizar o sul global, que inclui todas essas nações. Nós vemos que durante as últimas horas muito tem se falado sobre a posição da Rússia. Ao longo dessa edição do Jornal da Manhã nós traremos também como isso tem repercutido aqui em Moscou, de onde vos falo, além, é claro, de toda essa presença de diversos outros líderes mundiais em toda durante essa cúpula dos BRICS, diretamente da África do Sul, na cidade de Joanesburgo. Vamos lembrar que o presidente da Rússia não compareceu, mas participou e vem participando virtualmente das negociações. Luca Bassani, até já, mais um giro com os comentaristas. Amanda Klein, já falamos em inúmeros aspectos, né, sobre a reunião dos BRICS, também a história da moeda única, mas essa entrada da Argentina interessa de que forma? O Brasil é mais uma tentativa de se ampliar economicamente a participação da Argentina, ou é mais uma tentativa de, pelo menos, fazer política em relação a isso? O ponto é muito maior do que só a Argentina, Thiago. Se fala agora em uma expansão do BRICS pela China, entrariam uns 20 novos países. Além dos países que formam o BRICS, tem 60 outros países participando como convidados dessa atual cúpula na África do Sul. Isso serve principalmente aos interesses dos chineses. Até o Dávila já tinha pincelado essa questão no comentário anterior. Ele falou bem quando ele disse que isso poderia acabar formando um bloco anti-americano, anti-ocidente. Tem que haver muito cuidado. É lógico que a entrada pontual de alguns atores, como a Argentina, a Indonésia, o Brasil até tinha uma posição muito mais restritiva em relação à expansão do BRICS, agora acabou flexibilizando um pouco a sua posição, já fala na entrada de possíveis novos atores, mas mesmo assim é importante saber a que agenda isso serve, quais seriam os interesses em comum defendidos por esse bloco, porque se você pensar na prática no BRICS, o que o BRICS realmente tem, além desses encontros anuais, você tem o MBD, que é o Banco de Desenvolvimento, atualmente comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff, mas você não tem, por exemplo, um bloco comercial de fato, com tarifas reduzidas para o comércio entre esses países, e acaba formando um bloco geopolítico que serve de alguma forma de contraponto ao G7, ao G20, mas mesmo assim, ao G7 principalmente, mas mesmo assim não é um bloco com tanto poder, com tanta adesão e com uma agenda, interesses claros em comum. E principalmente nesse contexto de guerra Rússia-Ucrânia, isso pode servir a interesses alheios. E no caso, principalmente da China, no caso, né? E da Rússia. E no caso da Argentina, a pergunta óbvia é saber que Argentina sairá das urnas em outubro. Se é a Argentina ainda com algum aliado do atual presidente Lula ou se é uma Argentina liderada, por exemplo, por Javier Milei.
A Amanda falou, né, Beraldo, que são várias nações que estão pleiteando essa entrada no grupo e cada uma tem a sua especificidade. De um lado, a gente tem essas nações mais fragilizadas, que é o caso da Venezuela, que é o caso também da própria Argentina, mas de outro, a gente tem nações que de alguma forma talvez possam fortalecer esse grupo. Destaco Emirados Árabes Unidos, destaco Arábia Saudita e nesse contexto dos sauditas, essa aliança poderia promover a aproximação do BRICS com os países que formam a OPEP, que se destacam na produção de petróleo globalmente, mundialmente. É preciso analisar diferentes critérios para se permitir essas novas adesões ou o importante e necessário seria se fechar para essa entrada de novos países? Lívia, são duas situações completamente diferentes. Quando a gente olha para o caso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, tem ali um interesse da Rússia, que está sofrendo embargos de vários países, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, e que buscou novos mercados até para poder fazer a comercialização das suas commodities. Então, tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos têm um interesse muito claro e objetivo no fortalecimento dessa relação com a Rússia e vice-versa. Então, Rússia e China têm interesse nessa participação de Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos por motivos muito práticos, muito objetivos. Quando a gente vê o caso da Argentina e o presidente Lula se comportando como um chanceler da Argentina, aí é o momento da gente chorar. Porque parece que o presidente está mais preocupado em defender a Argentina do que tratar dos problemas que temos aqui dentro de casa. Parece que no Brasil é uma grande potência que está sobrando tempo para o presidente da República ficar lá ajudando os seus amigos, mas a gente tem problema fiscal. Nós temos aqui problema de desaquecimento econômico, nós tivemos um apagão, a Bolsa de Valores caiu muitos dias, bateu recorde de queda nessas últimas semanas. Nós temos problemas gravíssimos aqui, o governo não tem base no Congresso, está aí apanhando para aprovar coisas elementares. Mas ele está focado na Argentina. Uma Argentina que, como bem colocou a Amanda, sabe-se lá se daqui a alguns meses Javier Milei, confirmando o seu favoritismo nas eleições presidenciais, sequer vai querer tratar com Rússia e China. Já declarou isso, certo ou errado, o problema é deles. Vamos focar aqui nos nossos problemas, nos interesses brasileiros, porque senão o mundo anda, a oportunidade passa e a gente fica aqui chupando o dedo, preso nessa nossa mediocridade institucional que tomou conta do Brasil.